Fica bonito. Muito bem. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, né? Estou aqui mais uma vez com meu colega, parceiro, sócio, Luciano Newton. E aí, pessoal, tudo bom? Da 300. Tá frio, né? Tá frio. E hoje o Antônio tá aqui, o Antônio tá sumido, né, Luciano? O Antônio tá sumido, tá trabalhando demais. Tá trabalhando muito. Tá trabalhando demais, tá sem tempo para ganhar dinheiro. Tá certo. Mas em muito breve ele tá de volta aí. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o nosso cliente, parceiro, amigo, Lucas Moss. O Lucas, ele é sócio da MMF Advogados, né? Já formado pela PUC Minas. Ele também tem uma pós em Direito Tributário, Direito Societário pela FVG, um LLM pela IBMEC e tem um currículo muito extenso aí, acadêmico. E além do mais legal é que o Lucas é um cara muito empreendedor. Então ele é muito atrelado ao mundo de franquia também, já foi franqueado do Café Pelé, da Subway, já fundou uma indústria de café, leilão ponta a ponta, corretora de imóveis. Então me responde o seguinte, Lucas, você é um advogado ou você é um empreendedor, um empresário? Me conta aí. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast. Pode, né? Podcast. É meio mineiro, né? Bem podcast. Mineiro. Então nós vamos falar igual mineiro aqui hoje. E como você disse, Lúcio, eu tenho assim, essa história de empreender em ramos diferentes. Eu brinco aí com os amigos, né? Que eu já tive nas três pontas de quem empreende, que é no serviço, no comércio e na indústria. Então eu já pude sofrer nas três esferas e aprender muito com isso. E aí respondendo, né, a sua pergunta, o direito, que não surgiu como uma opção imaginada, um sonho, na verdade foi uma exceção, tanta coisa que eu sabia que eu não queria, sobrou o direito para fazer, mas desde lá de trás, quando eu tomei a decisão de fazer o direito, eu sabia que poderia me dar um nível de conhecimento e de habilidades importante para empreender em qualquer tipo de negócio. E assim aconteceu. Então, bacana isso, né? Porque não é comum. Eu, por exemplo, eu fui para administração de empresas, obviamente, profissão do meu pai, também empresário, e fui com essa cabeça de base para fazer muita coisa, até porque eu acho que com 17, 18 anos, 16, quando a gente já começa a pensar nessas coisas com mais intensidade, a gente não tem muito ainda experiência para poder cravar uma profissão para construir uma vida, né? E naquele tempo ainda tinha muito um ritual vestibular, né? Estudar e tal. E aí eu lembro que com 15 anos eu queria ser agronomista, fazer agronomia, porque gostava de fazenda, etc. E aí em um ano mudei para administração, graças a Deus. E fui muito por essa visão generalista da administração. Só que se você pensar engenharia, direito, medicina, contabilidade, economia, são profissões menos generalistas do que a administração. E para ser sincero, é a primeira vez, eu conheço grandes empresários, grandes empreendedores, advogados, mas é a primeira vez que eu escuto um empreendedor advogado justificar talvez a veia empreendedora por ter escolhido o curso de Direito, né? Isso é bacana. Eu acho que não tinha tido esse insight, mas acho que faz todo sentido. Acho que todo empreendedor tem que entender ali a relação do papel das partes, sejam dos stakeholders, né, dos colaboradores, fornecedores, sócios, tem que entender o papel, a função de cada um dentro de um ambiente empreendedor. E para entender o papel das partes, nada mais fundamental entender que a relação entre as pessoas, entre as coisas, entre as empresas, entre tudo, é uma moeda de dois lados, né?
Então tem direitos e deveres. Exatamente. Sempre vai ter direitos e deveres. E muitas vezes nos empreendedores, principalmente os mais jovens, porque eu entendo que você é novo também. Obrigado. E começou a empreender já muito jovem, principalmente quando essa geração Z, a turma começa a empreender muito nova, elas esquecem um pouco ou esquecem ou não compreendem bem essa relação jurídica básica e essencial que é direitos e deveres no papel das partes, de cada um em qualquer negócio. Então, nunca tinha pensado dessa forma, parabéns, eu acho que... Obrigado. E realmente, o que você falou é verdade, essa noção de deveres, responsabilidades, obrigações, ela começa desde quando você toma a decisão de ter um sócio, que normalmente é uma das primeiras. Vamos montar um negócio? Começa mais ou menos assim. É isso aí. Nesse momento, você já está ali firmando, tacitamente, obrigações e direitos que vão influenciar a jornada inteira. E realmente o direito me deu isso. Agora, eu também me vejo que eu fui assertivo numa outra reflexão. Se de um lado eu optei por fazer o direito para que ele me desse essa condição, essa visão, por outro, eu optei por iniciar a minha jornada no meio empresarial através de uma franquia. Por quê? Era a pergunta que eu ia te fazer. Porque a gente sabia que a franquia, em tese, e nós vamos falar um pouco disso, ela encurta o caminho do empreendedor. E aí, pensa só, na época eu tinha lá... Quantos anos? 20 e poucos anos, 20 para 20 e poucos anos, já estava decidido, né, que teria um negócio próprio, cursando ali inicialmente o direito. Por onde começar? Qual negócio? E aí a franquia ela surgiu como uma decisão que hoje eu vejo que foi muito assertiva. Eu falo, né, já falei em outros podcasts, falo sempre, e é importante as pessoas colocarem ternura na fala, porque senão se incomoda, mas que para mim o perfil do franqueado é um empreendedor que tem medo. Aí eu falo para colocar ternura, porque às vezes a palavra medo tem uma conotação negativa, né? As pessoas acreditam que é ruim ter medo. E não, é bom. Se a gente não tivesse medo, todo mundo ia ser louco. Ia sair se jogando na frente dos carros, pulando de avião, ia fazer tudo, porque a gente não tem medo. Então ter medo é algo bom. O medo ele não pode ser aquele medo que te paralisa, que te bloqueia, mas o medo é sempre algo responsável, é algo sustentável. E o franqueado, para mim, é um empreendedor com um nível de medo maior do que aquele empreendedor independente que vai com um peito aberto, na cara e na coragem. Por isso que esse empreendedor que vai assim tende a dar muito mais errado do que um franqueado. É estatístico isso, né? Então, por óbvio, o franqueado ele tem um nível de medo um pouco maior e ele vai com um pouco mais de margem de segurança. E é legal que a gente vê cada vez mais empreendedores entrando no franchising, mais novos, mais jovens. Por quê? Porque estão com essa consciência de que para começar aí nesse mundo que todo mundo fala que é difícil, que todo mundo fala que é complexo, que fecha mais do que abre, que a torta é mais negativa, é mais favorável para dar errado do que favorável para dar certo. A franquia é um caminho. Acho que quando você começou, deve ter sido, sei lá, em 2010, entre 2010 e 2015, deve ter sido, mais ou menos. A gente tinha pouco jovem entrando no franchising. Hoje a gente já vê mais jovens entrando no franchising como opção, assim. Isso que eu acho bacana. Acho que como que o mercado vai evoluindo, né? Porque fez a diferença para você. Você deve ter aprendido pra caramba. Demais. E fez a diferença. E na minha história é interessante porque eu fui franqueado em 2 franquias distintas. Uma que funcionou o restaurante e outra, a franquia da Subway, orgulhosamente eu posso dizer aqui. E eu tive experiências... Para quem todo mundo conhece, é uma das maiores referências em franquia em todo mundo, case de sucesso no Brasil também, e que até meados... restaurante em questão de unidades é o maior restaurante do mundo, né? Restaurante pode ser. Questão de unidades, né? Eu não vou me comprometer com o número, mas é muito grande. O legal da Subway é que até 2000
4, 5, era quase que inexpressiva aqui no Brasil. Ela não tinha uma participação tão forte no mercado brasileiro. Então, um negócio que cresceu de forma exponencial. Foi. Quando você entrou, já devia ter mais de 200, 300 franqueados. Já tinha, e quando eu entrei, eles estavam numa fase de olhar mais para o mercado do interior, que foi um movimento muito interessante. A gente enxergava junto, e tanto é que a minha primeira franquia Subway foi no interior. E hoje, basicamente, qualquer interior você vai achar uma loja Subway, né? Então, eles pensaram na estratégia e deu muito certo. E eu pude ver, na essência, o quanto é valioso você apostar numa franquia que vive efetivamente o papel de um franqueador. A Subway me entregou isso e foi importante porque eu era muito jovem, porque eu não tinha conhecimento, porque eu precisava de muito apoio, de estrutura, eu precisava de uma marca que se vendia por si só, e é um outro papel, né, relevante da franquia, e eu tive isso. Né? Eu conto um exemplo interessante, né, no caso aqui da Subway. A gente tinha 3 preocupações na gestão da operação com a compra dos produtos. Eram 3 fornecedores. Eu tinha que comprar a horte no local, eu fazia o pedido de bebida num sistema específico, todas, e eu fazia o pedido do resto no outro sistema. Então você imagina só, se eu operar uma operação, né, uma loja de alimentação, você precisa fazer 3 cliques e a sua compra está feita. E hoje em dia, grandes redes funcionam assim, né? E hoje em dia, então, com IA, basicamente, você não tem nem que fazer os cliques, né? Você não precisa pensar muito, porque você ainda tinha um receio de prever demanda, você ainda tinha que fazer um estudozinho ali. Hoje já está tão mais fácil. E isso é interessante, né? Uma evolução do negócio. Sim. Mas, e você comentou também que assim, né? Você se preocupou com marketing, né? Que você queria um negócio que você pudesse, que gerasse demanda, Sim. te ajudasse a gerar demanda. Mas você pagava uma verba de marketing, Sim, né? Pagava. Tanto nas 2 franquias tinha um percentual específico que ele era destinado para ações de marketing. E fundamental. Quando a gente tomou a decisão das 2 franquias, pensamos muito no poder da marca para vender sem que a gente precisasse investir dinheiro e tempo na divulgação do produto, né? Eu vejo o Lucas é um caso bem real, né? Um advogado, empreendedor, que utilizou sim do franchising para empreender, né? Além dos outros empreendimentos que você teve. E ele esteve nos 2 lados da moeda. A gente estava conversando antes, né? O Subway, que é a essência do franchising, que operou muito bem e claramente você tem uma admiração muito grande pela franqueadora. E você foi franqueado de uma outra rede, que é o Café Pelé, né? Que foi o oposto da moeda, né? Sim. E foi... Sim, mas é bom falar só do lado bom, né? A moeda falar do lado ruim. Eu digo porque você vê os haters aí, eles acabam, quando uma franquia que ele compra não dá certo, ele vai, franchising é horrível, e não é, cara. Como qualquer setor, você tem empresas de todos os tipos que fazem um negócio. E o modelo, eu sou apaixonado por franchise, o modelo é excelente. Excelente. E aí você foi no ponto, Lúcio. Quando eu me recordo e vou conversar sobre a experiência, né, do restaurante, eu não tenho crítica nenhuma em relação às pessoas que organizaram a franquia e que negociaram com a gente, o franqueador. Mas eu faço uma crítica e fiz a eles, né, e tenho tranquilidade de fazer, a importância de você estar preparado para estruturar e colocar em prática o que é um papel de um franqueado, num franqueador, desculpa. Não é brincadeira. Você precisa ter estrutura, você precisa ter uma plena consciência dos direitos e obrigações na posição de franqueador. E eu acho que isso que faltou à época, né? A dimensão efetiva e real que um franqueador ele precisa ter para que ele tome a decisão de colocar uma franquia de pé. E assim, além do conhecimento, tem uma variável que é osso, porque é o investimento. Sim.
certamente lá na Subway, quando você me fala que você tinha um sistema que você tinha que olhar hortifruti, que você tinha que só prever ali que era tudo apertando o botão, isso envolve sistemas, configurações, integrações, fornecedores de supply chain, né, de logística, que custa. Você não faz de um dia para a noite, né? E não é barato. Você contratar um operador logístico, igual a Subway tem, com 10, 20, 30, 40 unidades, é difícil. Você não consegue. E você precisa passar disso. Com 200, 300, 500, você já consegue. Mas com 10, 20, 30, você não consegue. Então tem um desafio, além de entender e compreender o papel de um franqueador, né? Franquia, marca, direito de uso de marca e direito de transferir conhecimento. Franquia é fundamental a gente investir na transferência desse conhecimento, desse know-how, porque isso é caro. E tem um caminho de chegada. Até você chegar na escala, até você chegar nas 30, 40, 50, 100 unidades, é onde as coisas não funcionam. A outra franqueadora sua tinha quantas unidades? Tinham poucas. Eu fui o terceiro ou quarto. Esse é o desafio, entendeu? Como que você vai ser, quando você entrou na Subway, já devia ter mais de 100, 200 franqueados? Mais de 200, além de experiência internacional. Como que você compara uma franqueadora com 200, com ganho de escala, com poder de barganha, com dinheiro para pagar e contratar sistema, tecnologia, pessoas, treinamento, suporte, marketing, com uma que tem 10, 5. É difícil, a escala aqui é difícil. Agora, essa daqui já teve 5, já teve 10. Por que ela conseguiu chegar em 200? Isso, então assim, é um caminho de chegada. Certamente quando ela teve 5, quando ela teve 10, ela passou pelas dificuldades. É um caminho natural. É que as pessoas às vezes avaliam a foto, né? Quer comparar a McDonald's, a Subway com a hamburgueria do Zé. O produto até pode ser semelhante, mas a distância entre eles é muito grande. É muito grande. E é muito grande para o bom e é muito grande para o ruim, porque tem gente que vai ter mais liberdade, mais flexibilidade, mais possibilidade de crescimento na hamburgueria do Zé. Sim. Do que lá na McDonald's ou na Subway. Então, esse é um lado bom. O lado ruim é essa diferença de disparidade de possibilidade de transferir know-how, de investir na transferência de know-how e etc. E não é fácil. E hoje, no papel de advogado, eu atendo com alguma frequência normalmente jovens que estão interessados em ser franqueados de alguma coisa. E também atendo pessoas que são donas de algum negócio que, por alguma razão, ou mais de uma razão, chegam até mim dizendo, olha, eu quero fazer disso uma franquia. Primeira coisa, o primeiro exercício mental, né, o reflexivo que eu proponho para essas pessoas é saber se eles têm noção do que é uma franquia. O que é uma franquia? Vamos pegar o papel do franqueador, a pessoa que pretende montar uma franquia. Eu pergunto para ele, o que você acha que é uma franquia? E a maioria não tem noção que a franquia ela vai muito além de você permitir que alguém use sua marca e que siga ali alguns protocolos semelhantes ao que você faz. Eu falo que franquia só para a gente linkar nisso que você está falando. Direito de uso de marca e transferência de know-how. Quando eu falo transferência de know-how, as pessoas não entendem, porque acham que transferência de know-how é um padrão, é um manual, é um treinamento, é um como fazer alguma coisa. Não, é know-how de como ganhar dinheiro operando um negócio. Excelente. O know-how de como ganhar dinheiro operando um negócio, embaixo dele tem mais 1 milhão de coisas que você coloca ali. Porque você não ganha dinheiro operando um negócio só comprando bem, só vendendo bem, só tendo um cardápio bom, só tendo um marketing bom, só fazendo contratação das pessoas com perfil correto, só utilizando as ferramentas de tecnologia mais adequadas. Você ganha dinheiro operando um negócio fazendo tudo isso bem feito e errando o mínimo possível. Porque você vai errar, porque fazendo tudo isso bem feito envolve tentativa e erro e envolve fracasso, mas errando menos. Então, sair dessa visão de transferência de know-how, com
quando me falam manual, não tem manual, eu tô nem aí, assim, tem que ter, tudo bem, isso é uma pontezinha. Menos relevante. É a menos relevante, a que menos funciona. Isso que eu ia falar. O que eu falo? Eu acredito que seria uma combinação de pulos do gato, né? Sim. Esse e aquele. O valor maior, quando eu era, fui franqueado, era o dia que alguém da franquia estava dentro da loja e a gente via essa pessoa trabalhando na concepção do que era, Porque ali a gente entendia como é que devíamos funcionar. E não o manual escrito. Tem um princípio da liderança que as pessoas às vezes deixam de lado, principalmente com essa onda de gestão à distância, né? E que infelizmente é necessário e a gente vai caminhar para esse lado cada vez mais. Mas tem um princípio da liderança que funciona e é uma base, que é a liderança pelo exemplo. E franqueador, quando ele sabe o que ele está fazendo, ele consegue liderar, ele consegue entrar na loja e fazer e matar a cobra e mostrar o pau, um bom mineirês, né? E aí, para você convencer um empreendedor, um jovem, um empresário, uma pessoa que está botando o sangue ali, a pele no jogo, o risco, entrando, vestindo a camisa, você convencer que tem que ir para a direita, você primeiro tem que ter uma relação de confiança. E para você construir essa relação de confiança, tem que existir uma admiração. Para existir essa admiração, tem que existir o entendimento de que a outra parte é capaz. Se não existir se a outra parte ficar precisando comprovar que ela é capaz, e a coisa não flui, cara, não tem liderança. E a melhor coisa que eu vejo, assim, até quando eu era consultor de campo, e eu já vi isso, porque quando eu não sabia, cara, a visita era horrível. Era uma merda a visita. Porque eu tava ali ensinando o padre a rezar a missa, eu não tinha como transferir know-how. Agora, quando você vai com propriedade, com conhecimento, com afirmação, tanto que tem um negócio que eu gosto de fazer, de um curso de formação de consultor de campo, é isso, você tem que ser, você tem que ter empatia, se colocar no lugar do franqueado, mas você tem que demonstrar autoridade sem arrogância. Você tem que demonstrar que você sabe, mas não esquece o que você sabe e faz o que eu estou mandando. Eu aceito a sua informação, né? Então, assim, só parênteses para quem está ouvindo, estou dando um exemplo de consultor de campo. Consultor de campo geralmente é o cara da franqueadora que visita a franquia, né? E eu estou dando esse exemplo porque eu acho que isso é muito legal. E que está ali no franqueado uma vez no mês, a cada 3 meses, 6 meses, cada rede é de um jeito. E esse é um momento intenso de transferência de know-how. E é fundamental esse consultor de campo saber levar essa liderança para o franqueado, para o time do franqueado, para que exista essa conexão, né? Para que exista essa conexão de confiar e ser daquele momento justificar o royalty que você paga no final do mês. E antes dessa visita, normalmente existe um programa de treinamento. E que eu pude passar também nas 2 experiências que eu tive, que é fundamental. Foram muito distintas? Fantástico. Foi distinto. Uma foi mais prática, a outra misturou mais prática com teoria, mas as 2 foram fundamentais. E nesse momento, o que você disse, que eu concordo 100%, nitidamente ele se constrói. De você criar confiança, uma confiança mútua, um respeito mútuo, uma admiração. E aí você já sai de lá mais confiante para a abertura da sua loja. É isso aí. E assim, né? E acontece igual casamento, igual qualquer relacionamento. Você vai ter momentos que você vai colocar, as partes vão colocar em xeque essa confiança, esse relacionamento. É natural. E acho que a maturidade de um franqueado é em saber ultrapassar as crenças limitantes ali que tentam te tirar da vertente da confiança, de acreditar que você tá ali num negócio, você tem que fazer daquele jeito mesmo e seguir aquele caminho, porque alguém já fez, já seguiu e sabe que é o que funciona. Esse é um desafio. É um desafio. Agora, Lucas, você também você empreendeu sem ser dentro do franchise. Né? Você conta um pouquinho, você teve uma indústria de café, não foi isso? Então, ó, minha primeira incursão nesse mundo, né, do empreendedorismo foi franquia, e eu expliquei as razões.
Pensamento racional. Menino, moleque, queria alguma coisa que o caminho fosse encurtado. E assim foi feito. Com o passar do tempo, e aí já um pouco mais preparado, vieram outros negócios, né? E aí você citou aí uma indústria de café. Foi quando eu entrei pro ramo da indústria, né? Comércio, serviço e indústria. Existe até hoje. Hoje é minha cliente lá no escritório e sou muito grato, né, pela experiência que eu tive e é um outro mundo. Na verdade, quando eu tive o restaurante, eu já tive ali uma concepção de indústria muito forte, coisa que eu não imaginava, né? E aí depois veio a indústria e confirmou que é processo, você entender de processo, seguir o processo e etc. E foi show, uma experiência bacana. Mas muito distintas, né? Você vê, quando você entra numa... Eu acredito que quando você entra numa franquia, você já entra com a expectativa de algo que você vai receber. Ô, Lúcio, não, sim. Isso aqui vai... E já você empreendendo por conta própria, você já vai navegando pelo desconhecido, muitas vezes, né? Sim, não. Você tem razão na sua fala. Por uma questão essencial de franquia, você tem a franquia, você tem um apoio ali 100%, né? A todo momento você tem a quem recorrer. Quando você está fora, não. Você não tem a quem recorrer. Mas business é business. Tem muita coisa que é igual. Então, as experiências elas vão se acumulando e vão ajudando, né? Então, a forma de você estruturar a equipe, a forma de você entender contratos, relação com stakeholders, etc, etc. Direitos e deveres das partes. Direitos e deveres, isso é sempre muito parecido, né? Um outro exemplo. Quando eu tive o meu negócio próprio, eu sabia na largada que eu precisava registrar a marca. Porque você teve uma experiência ruim anterior. Tive experiência ruim e boa antes, né? As duas coisas, e eu sabia que o registro da marca é um ponto fundamental para quem quer ter o seu negócio. Foi à toa, né? Quando eu fui franqueado, que uma das primeiras questões elencadas lá na COF, né, no documento, eu tenho a marca tal, o registro é esse, tal. É um princípio, né? A lei de franquia, hoje a 13966, ela... Logo no início da lei já cita marca, né? Marca tem que estar ou registrado em processo de registro e tem que ter a autorização para fazer o que se propõe. A propriedade para fazer isso, né? Eu acho que é importante que até hoje as pessoas, principalmente pequeno e médio empreendedor, que ainda estão ali tentando vislumbrar um caminho de valorização, de crescimento, entender que você só é dono de um negócio, e um negócio não é só o modus operandi de como fazer, mas também tem uma propriedade intelectual de marca, de nome, de branding, quando você registra. Quando você registra. E eu tenho um caso interessante disso aí, para contar para vocês. Eu vou fazer uma breve introdução. Eu, na condição de advogado, o escritório ele tem a área de propriedade intelectual, né, cuidada por um sócio especialista. Então, hoje eu sei exatamente como é que funciona o processo de registro de marca. E sei que nesse processo, ele não é rápido, existe um caminho para ser percorrido, e nesse caminho podem acontecer oposições. Então, eu fiz um pedido de registro da minha marca, pode ser que daqui a algum tempo você venha e fale, olha, não, senhor... Eu sou dono de uma marca que é idêntica, então você não pode ter essa, etc. E as coisas podem acontecer. Então, pois bem, o franqueado ele tem a obrigação legal, como você bem disse, de dizer ali se ele é dono, indicar o número do registro ou do processo de registro. Só que isso não é suficiente, porque, como eu disse agora, podem acontecer situações no curso do processo. E comigo foi assim, eu assinei a outra franquia, tinha lá certinho, né? Estava em processo de registro. Processo de registro, número, etc. Mas eu não tinha ali o conhecimento, não olhei, não vi como é que estava. Ok. Em certo momento eu recebo uma carta. Chega lá nos Correios, um AR, de uma pessoa que se disse detentor da marca, questionando o fato de eu utilizar aquela marca, querendo entender o porquê eu estava utilizando e dizendo, para de usar amanhã. Porque você está utilizando uma coisa que você não deveria. E você na condição de franqueado. Eu na condição de franqueado. Franqueado que comprou um direito de uso. Comprou um direito de uso de uma marca vinculada a um contrato de franquia. Sim. Você era ali numa relação jurídica, um terceiro de boa-fé, né? Porque terceiro de boa-fé. Por sorte, eu já estava
o término da minha relação com essa franquia não me causou prejuízo. Mas eu fico imaginando quem continuou. Você sabe que até a Associação Brasileira de Franquia, isso é algo que pode acontecer, até porque se você, não vou entrar no pormenor do seu caso, mas imagina um exemplo hipotético, onde uma franqueadora começou, você sabe que leva um tempo esse caminho, né? Tem até diminuído esse tempo, mas é um tempo um pouco mais longo. E ela começou a franquear o negócio, já estava no momento, às vezes já tinha experiência, ela foi registrar a marca antes de começar o processo de começar a franquear. E ela começa esse processo e ainda tá protocolado, ainda está em trâmite de registro, porque leva um tempo. E aí ele vende franquia, vendeu várias franquias. E pode acontecer de antes de se concluir esse processo, alguma oposição, algum impedimento de seguir naquilo dali. Então, a dica que eu deixo para quem tá franqueando, a gente faz isso lá na nossa consultoria sempre, primeiro que o combinado nunca sai caro. Então, é diferente você ter o registro ou ter o protocolo de início do processo de registro. O registro é algo concreto, findado. O protocolo é algo iniciado. Então, você deixa claro, você tem que ser transparente, deixar claro que está em processo de. E deixar claro também o que pode acontecer caso exista uma oposição, caso por algum motivo, alheio à nossa vontade, não é esse o espírito, não é essa a vontade, mas pode acontecer, a gente depende de um Instituto Nacional de Marcas e Patentes, que é quem regulamenta isso, um órgão de regulamentação. Então você deixa claro o que pode acontecer, se isso vier a acontecer. Então assim, o jogo da franquia, quando ele é transparente, combinado, bem jogado, não tem frustração, tem risco. Mas o risco vai ter, mesmo se você tivesse a sua marca. Você só tem que pular na piscina já consciente desse risco, Sim, né? E esse ponto do risco, ele também vale aqui um adendo. Muita gente tem a falsa ilusão de que se você é um franqueado, você vai atingir um sucesso econômico X, garantido. E não é. E sequer pode ser prometido pelo franqueador. Isso está escrito lá também na lei, você pode ter projeção, etc., mas tem que ficar claro que são projeções. Eu acho que é ótimo ponto esse, né? Porque você comprou franquia e você deve ter visto antes de comprar franquia vários números antes de comprar. E alguns deles podem ter não sido superados, alguns podem ter sido superados. Bem, são números. E as pessoas, a franquia tem uma grande vantagem, né? Porque se você for montar um negócio independente, muitas vezes você tem que sair de um plano de negócio, base de mercado, pesquisa, ou às vezes as pessoas nem fazem isso, né? E aí tem que deduzir seus números ali com bases muito, se você é independente, né? Com bases em achismo, em crenças. E a franquia tem a vantagem que ela tem números, provavelmente de cenários já testou realizados, e ela consegue te dar tanto número de investimento detalhado, consegue te dar muita coisa detalhada. Mas o fato de uma franqueadora te oferecer esses dados, ela não... Assim, a franqueadora séria, e hoje em dia só quem é muito amador que não faz isso, não vai deixar claro que são expectativas, são meras expectativas, que não existe um compromisso. E tem dois momentos: o momento da sua conversa, o momento dos documentos que você recebe, que é o que sustenta a franquia. Você tem que receber um documento com no mínimo 10 dias antes de efetuar a compra de fato, né, de fazer um pagamento. E esse documento, que se chama circular de oferta de franquia, além da minuta do contrato, vai ter toda essa descrição. E lá vai descrever o investimento, expectativa de retorno, etc. E lá, certamente, de uma boa franqueadora, vai estar falando que não existe um compromisso de fato das partes. Só que quem está te vendendo, e é óbvio, isso você colocar no lugar de quem está conversando contigo, ele vai te falar, ele tende a te falar o número do que é realizado, do que ele espera. Porque aquilo que ele espera mesmo, a franqueadora espera aquele número, aquele resultado. E não tem problema. E planejou com aquilo. E o outro lado entende, mas não lê o documento. E aí depois vai falar, não, mas me garantiram que ia dar retorno, desse retorno, que ia faturar isso. Cara, não existe garantia, não existe. Bem,
uma ou outra franqueadora, eu vou falar juninha, assim, até muito amadora, um projeto muito mal feito, até pode, em algum momento, ter dado alguma garantia, mas é muita burrice mesmo. Agora, o mais comum é quem está comprando a franquia está tão fissurado com a ideia do negócio, com o empreendimento, com a fumaça do empreendimento, que confia plenamente no que escutou e não entende que aquilo dali são meras expectativas e que o resultado pode ser amplamente diferente disso, até porque depende de situações mercadológicas, econômicas, o envolvimento do empreendedor e operacionais. Sim. Então existem tantas variáveis que são meras expectativas. Ah, mas então se é mera expectativa, não posso confiar? Não. É melhor você ter expectativa do que você partir de premissas não relacionadas, que é a outra opção. Se você for empreender, você tem que partir de premissas não relacionadas, que você não tem nem expectativa. Você vai ter que construir um número com base em indicadores, com base em pesquisas, que é muito menos, com muito maior margem de erro do que as expectativas. Então, o caminho, a dica para concluir esse ponto que eu acho legal você ter colocado na mesa, a gente vê, legal de conversar com advogado e franquear, que já foi franqueado, é que sabe onde que erra, onde que as pessoas erram, né? Franqueado, quem for comprar uma franquia, monte o seu plano de negócio. Veja o número da franqueadora, entenda aqueles números, mas faça a sua planilhinha ali. Vê se aquele número, aquele faturamento, você realmente acredita que naquela cidade você chega nele? Aquela despesa? Gasta aquilo mesmo para montar? Deixa eu entender. Então, monte o seu plano de negócio. Não é para não confiar no plano da franqueadora. É para interiorizar e partir de um princípio que você disse, fazer um entendimento do negócio, do que é seu papel como franqueado, o que é a relação de franquia, como que aquele modelo de negócio funciona. Então, deixa de ser preguiçoso. Eu falo que o franqueado que quebra, o empreendedor que quebra, especificamente o franqueado que quebra, é o franqueado preguiçoso que não investigou e não fez o trabalho prévio antes de comprar uma franquia. E eu vou contar uma outra história interessante. Quando a gente decidiu montar a franquia da Subway no interior, não tinha loja Subway, né? E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente fez, eu e o meu sócio, bolamos uma pesquisa de 6 ou 7 perguntas, né? E fomos pra rua. Pessoal, ele estava comprando a franquia Subway. Isso. Uma das maiores franqueadoras do mundo. Que já olha o trabalho dele. Alertado ou direcionado que poderia ser um bom negócio naquela cidade. Mas ainda assim, fizemos ali um questionário de algumas poucas perguntas, imprimimos ali 50 folhas para cada, fomos pra rua, centro da cidade, Conselheiro Lafayette, e parávamos as pessoas. Posso te entrevistar? O que você mais gosta de lanchar? Você gosta de comida mais natural? Aonde para você é bom aqui ter uma loja? E fizemos ali o nosso... Que do caramba. Não, eu nem sabia, né? Você nem tinha me contado isso, mas é porque um franqueado que fizer isso que ele fez, que é tirar a bunda da cadeira no momento de compra, a grande vantagem é que você já tem um tanto de insight do que perguntar, porque a franqueadora já sabe o que faz diferença para ela. Ela te ajuda nisso. Você vê os números dela, é fácil você estruturar o que analisar. Tirar a bunda da cadeira e ir no mercado para poder consolidar e ter certeza de que o negócio é bom, isso, cara, diminui assim sua chance de erro exponencialmente. Como é que foi o resultado? Fez, o que aconteceu? Aí, sei lá, coletamos... Como é que vocês usaram isso? Coletamos 100 respostas. Certo. A gente compilou, e aí eu me lembro, os principais... as respostas que chamaram mais atenção. Não tinha concorrente direto na cidade. Então certo. A gente tinha pergunta lá, onde que você come comida saudável? Não tem. Tinha lá a opção, não tem. E foi a 90% do formulário. O pessoal falando. Mas quando você quer um lanche rápido, onde que você vai comer? Aí a maioria respondeu um concorrente X, que tem até hoje lá, muito gostoso inclusive, mas que era coxinha, pastel, etc. Pô, quando a gente olhou para isso, eu e meu sócio à época, falamos, cara, essa cidade ela precisa
de uma alimentação rápida e saudável. Mas vocês já tinham o Subway em mente? Não, a gente já tinha o Subway. A gente só não tinha comprado ainda o direito de construir a loja. Certo. A gente estava ali numa fase de namoro, já tínhamos chegado no responsável pela franquia e estávamos decidindo se faríamos investimento para aquela cidade. Certo. E aí fizemos uma pesquisa e mostrou para a gente por A mais B. É um bom negócio, sob a ótica do produto. A cidade ela precisa de uma alimentação saudável, rápida e etc. E aí depois disso a gente foi e fechou. Vamos tocar a loja. Se você fosse um franqueado preguiçoso, você ia acreditar no que eles falaram, que obviamente se estava lá para vender era porque era bom negócio, porque o geomarketing deles indicava que lá tinha potencial, que está tudo certo, e você ia comprar. E podia ser um bom negócio mesmo, como foi, mas você podia estar redondamente errado, porque não é só porque é Subway. Subway também fecha a loja. Todo mundo fecha. Não tem jeito. E olha só, a gente achava no início que o melhor ponto da loja seria mais embaixo da avenida principal. Essa pesquisa mostrou pra gente que mais em cima seria principal. Mais interessante. Nossa, então assim, a gente fez uma entrevista, um podcast com o pessoal com a MapFry, que é o João, que é de geomarketing, né? E é legal quando a gente vê como que a visão espacial, né, do território, ela sempre se complementa com a sola de sapato, né? Com a visão real, física ali. Eu queria tocar num assunto, aproveitar que o Lucas está aqui, que ele é advogado e empreendedor. Vê os negócios nesses dois âmbitos aí. Queria que você falasse para a gente, Lucas, a importância num mundo de franquia de hoje ter uma lei de franquia que ela já está na sua segunda versão, né, atualizada, que está estabelecida, já tem uma jurisprudência, a importância dessa lei existir no Brasil, tanto para a segurança das duas partes e na sua experiência aí de ter sido franqueado de uma rede que deu certo, uma rede que deu errado, o quanto que isso foi benéfico para todas as partes aí, para ter uma resolução dos problemas que aconteceram. Lúcio, excelente pergunta. Eu vou te responder e vou contar mais uma história real. Fundamental, importantíssimo, a lei que existe de franquia, né, que foi mais ou menos recente, aí, reformulada, já é uma lei mais antiga, e ali a gente tem os principais requisitos que precisam ser observados na relação franquia, franqueado-franqueador. É fundamental porque nos dá subsídio ou a certeza do que precisa ser cumprido de direitos e obrigações dos dois lados. Existem situações no Brasil que não tem uma legislação específica e a gente fica perdido, ou a gente fica encontrando argumentos que naturalmente um bom advogado vai achar para os dois lados e quem vai decidir vai ser um juiz, um tribunal, etc., o que não é legal. Tá? Excelente. Eu vou te afirmar uma situação. Quando eu recebo lá no escritório, principalmente um franqueado insatisfeito, e esse franqueado normalmente ele chega para a gente, advogado, dizendo, eu preciso sair fora da franquia. E eu preciso sair fora e não posso ter nenhum tipo de não compete, eu quero fazer, ter o direito de fazer o que eu quiser depois. Então. Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu ver o seu contrato e a sua COF, a sua circular. E eu vou analisar se o franqueado ele tomou o cuidado de colocar nesse instrumento jurídico aquilo que a lei obriga que ele coloque. A franqueadora. A franqueadora. Porque se ele não fez isso, é o que eu preciso para conseguir, eventualmente, um distrato por culpa da franqueadora naquela relação. E aí o meu cliente que procurou com esse propósito, ele vai alcançá-lo. Então, se existe uma lei que traz o que você precisa observar, o franqueador e o franqueado, eles precisam entender. E cada um vai tomar os cuidados que a lei determina que você tome, né? Então, que bom que existe essa lei, né? E a gente sempre espera que ela seja cada vez mais aprimorada e a jurisprudência no mesmo sentido. E eu ainda vou mais um degrau a mais, assim, cada vez. A lei é de 94, a revisão dela, a nova lei, 2019. Então, a gente tem aí já muitos anos, né? 30 anos de lei de franquia. E
o bom disso é que ela, além de trazer todo esse contexto desse desenho, ela traz uma base de jurisprudência, de decisões acumuladas. E como sempre tem advogado inteligente e esperto dos dois lados, além de minimamente cumprir o que está expresso, a documentação jurídica de uma franqueadora tem que cumprir o que está sendo pedido na lei, para mim esse é o MVP, é o mínimo. A franqueadora boa, ela tem que cumprir o que está sendo pedido e estar atenta às jurisprudências e às decisões para alimentar e deixar cada vez mais robusto e assertivo esse documento. Por quê? Porque é um ser vivo. Talvez aquele documento de 3 anos atrás, hoje existiram jurisprudências e decisões que não vão de encontro ao que ele colocou lá. E ele precisa estar sempre retroalimentando. Então, mais um ponto, ser franqueador não é simples. Quando você é pequeno, é difícil, porque é caro. Quem que vai fazer acompanhar essa documentação jurídica, essa evolução jurídica, te pegar pela mão e te levar por esse caminho para te dar mais segurança? Vai te custar. Sim. Gente boa custa. Então, eu acho que quando a gente fala de lei, regulamentação no franchising, eu acho que é muito bom entender que a lei é o mínimo. Você tem que estar atento à lei e ao que acontece, né? E às demandas, às reclamações, às decisões, porque isso, e até também no que extrapola a relação franqueado-franqueador, porque tem decisões aí que envolvem imposto, decisões que envolvem a parte tributária também de um franqueado, de uma franqueadora. Você tem que estar muito atento para tudo isso. É fundamental ter essa cabeça, e por isso eu tem uma palestra que eu faço que são os 30 pontos da governança de uma boa franqueadora. Tem um ponto lá que é: franqueadora boa tem que ter assessoria jurídica competente. É isso aí. Tem que ter, não adianta contratar quando tem. Quando eu preciso eu vou lá e chamo. No litígio, não, esquece. Tem que ter uma assessoria permanente, jurídica, competente, para te dar tranquilidade de poder acreditar no seu negócio. E eu vou além do que você disse, com toda razão. A franqueadora boa, ela tem que ser proativa, ativa, não só, mas também na parte jurídica, mas em todas as demais. E eu me recordo com muita satisfação o quanto era bom, na posição de franqueado, eu receber ali alguma informação da franquia espontânea, não tinha pedido, não tinha feito nada, mas contando, por exemplo, de uma questão tributária que, se a gente observasse, ia mudar o nosso ponteiro. Isso é fantástico. Nos meus 31 pontos, acho que é o 21 e o 22. Contratar uma assessoria jurídica para franqueadora competente e oferecer suporte jurídico para os franqueados. Porque no final, se você contrata mal, porque você nunca foi empreendedor, você não sabe a relação trabalhista, a relação tributária, as consequências daquilo. Você pode ter a franqueadora, pode ter a marca dela naquela cidade maculada por um erro banal de uma relação trabalhista básica não cumprida, por uma evasão tributária ou uma sonegação tributária desnecessária. Então, eu acho que a franqueadora, mas tudo isso custa, né? Mas a franqueadora 4.0, que eu chamo, né? A competente, atualizada, moderna, ela tem que oferecer a assessoria com um bom escritório, com gente que está ligada no mercado, e o suporte, que é isso que você falou, que é fazer chegar para o franqueado. Faz diferença, principalmente o franqueado que ainda não é tão empreendedor. E sabe outra coisa que é muito legal? E aí entra muito nessa pegada de governança. Uma atitude da franqueadora transparente e de prezar pela proximidade, pelo diálogo com o franqueado, isso também é fantástico, e por várias razões. Vou citar talvez as principais, na minha visão, de que já teve de um lado da mesa. Primeiro, porque isso cria uma relação de confiança enorme. Você ter a consciência, né, e saber que você pode contar ali a qualquer momento, você vai ser escutado, você vai sentar, isso é muito bom. E segundo,
grandes ideias, não vou dizer as melhores, mas talvez as melhores, surgem da interação franqueado-franqueador. Assim, a gente tem exemplos grandes, sem falar da Subway, mas falando de um concorrente, McDonald's. Big Mac vem da vivência de um franqueado. A casquinha da McDonald's, vivência e desenvolvimento de franqueado. Então, assim, esse canal aberto, e é legal escutar de quem já foi franqueado falar isso, ter essa clareza. Até porque tem muita franqueadora que acha que não entende a importância, porque e tem muito franqueado que não sabe usar esse canal, porque esse canal aberto, se o franqueado é tóxico, é um pelinha, a tendência da franqueadora é começar a não deixar tão aberto assim. Então, entender por isso que entender o franchising é bom, né? Que você consegue fazer, e quem tem essa consciência sua acaba sendo o multifranqueado, acaba sendo o cara que vai comprar várias franquias e vai ter sucesso. Porque esse canal aberto é fundamental. Só que se as partes não souberem cultivar, a tendência é ele não acontecer. Mas se as partes souberem, e não vou falar que não tem elo frágil nessa relação, são as partes. Se as partes souberem cultivar, grandes inovações, grandes aprendizados, grandes feitos vão acontecer dessa relação. Fora que tudo na vida é relacionamento, né? É isso aí. Você vai criando, desenvolvendo e, hoje eu tenho clientes no escritório que foram franqueados, eu me relaciono com algumas pessoas que eram da franqueadora e isso você leva para uma vida inteira. E é importante. A gente conversou semana passada com o João da MapFry, que ele fala de geolocalização, geomarketing para as empresas, trabalha muito com franquias, né? E eu estava imaginando como que alguém pode abrir um negócio sem ter algum estudo de geolocalização, geomarketing, principalmente de varejo. Eu acho que não tem como fazer sem, né? E, por outro lado, nessa conversa de hoje, conversando com o Lucas aqui, a importância também de ter uma assessoria jurídica para tudo que você faz, por mais simples que seja, né? Então, você vai abrir qualquer tipo de negócio, cara, para mim é uma extrema necessidade você fazer em qualquer capacidade ter uma assessoria jurídica ali. É um misto. Então, tô falando alguns aspectos aqui que a gente tem que fazer. Então, eu queria que você me falasse um pouco lá na experiência do seu escritório, que você trabalha, eu tenho certeza que você trabalha tanto com franqueador como franqueado, né? Mas a importância dos empreendedores, principalmente os que estão começando aqui, mesmo empreendendo com franquia, tendo alguém do lado ali para te assessorar nesses momentos, né? Tanto em constituição de contrato, essas coisas, qual que é a importância que você acha? Lúcio, é fundamental. E tentando ser bem contextualizando aqui no nosso bate-papo sobre franquia, a parte jurídica, ela representa um percentual muito relevante da constituição do negócio. Só que ela não vai funcionar se não tiver também o que vocês fazem muito bem, que é a estruturação do business, e vice-versa. Quando vocês estão estruturando o business, tem uma parte disso aí que é muito jurídica. Então, realmente, o empresário, ele precisa se atentar para essas importâncias. Porque se ele só se ligar em uma, ele vai ficar manco. E se ele se ligar só na outra, a mesma coisa. Quando eu sou procurado por alguém com interesse de fazer uma franquia, o cara já tem ali um negócio, vamos pegar um exemplo, tem um sanduíche lá que já bomba, vende pra caramba, etc. O cara, isso aqui é top, eu quero que as pessoas possam utilizar. O que eu falo com ele? Olha, eu vou te entregar todo o conhecimento jurídico da coisa, eu vou escrever para você a sua COF, seu contrato maravilhosamente bem, só que nada disso vai funcionar se você não tiver a noção da concepção do business, aí vai procurar vocês. E é exatamente isso. Olha para você ver, para chegar no jurídico e tá tudo certo, e é o rol de atuação, a gente passa por um pilar inicial que é modelagem do negócio, que é entender o negócio, o fluxo, o funcionamento, o mercado, pontos a melhorar. Usa BSC, usa análise de riscos, matriz de riscos, usa fluxo, entende equação de territorialidade, perfil de público. Bem, é um trabalho longo de modelagem do negócio. Depois que você modela o negócio,
Você vai para o financeiro, um financeiro detalhado, entender se aquilo que você colocou lá no negócio para de pé, como que para de pé, e aí você tem que entender quanto de público vai atender, a demanda, a operação, a mínima, modelo A, modelo B, modelo C. Depois você vai modelar a franqueadora. Por quê? Como é que você... Às vezes o franqueado para de pé, mas e a franqueadora? Como é que ela para de pé? As pessoas esquecem que a franqueadora é um negócio, Sim. é um novo negócio. E tem que fomentar com um franqueado, quanto que você vende franquia, quanto você tem que vender, quantas franquias você vai vender, que estrutura que você vai ter, o que vai te custar. O royalty paga? Não paga, então tem que aumentar. Mas se aumentar o royalty, prejudica lá no franqueado. É um jogo. Então você vê que só fazer a documentação para franquear, pode fazer, mas está passando. Depois, você colocou lá um plano de expansão, tanto de coisa de franquia para vender num determinado tempo. Como que você vende? Onde que você vende? Para quem você vende? O que você vai fazer para vender e quanto que você vai gastar para vender? Você tem que fazer esse plano, senão você não sai do lugar. Você botou, vai ser um projeto de planilha, né? Não sai do papel. Depois, você vai para outra etapa, antes da jurídica, que é governança da franqueadora, processo, manuais, fichas técnicas, sistema, treinamento inicial, treinamento recorrente, tudo você precisa organizar para receber essa implantação, tudo que precisa acontecer para esse franqueado ter uma franqueadora e receber o know-how que você supostamente tem, porque você tem um negócio de sucesso. E finaliza com a documentação jurídica, com a COF, contrato e outros documentos jurídicos mais que compõem essa relação. É uma complexidade grande. As pessoas têm que compreender que tomar a decisão de franquear um negócio não é atravessar a rua. Se você fizer de forma inconsequente, sem medo, o franqueador não pode ser um empreendedor que não tem medo de nada. O franqueador tem que ter medo. Até porque tem uma lei bem com bastante jurisprudência em cima. Então ele tem que ter esse medo, porque esse medo vai fazer ele seguir um processo completo e que vai levar mais segurança e mais assertividade para a formatação da franquia dele. Está tudo certo se ele passar por isso tudo e concluir que não é para ele. Tá tudo certo. E que bom que isso aconteceu. E é o que mais acontece. Eu não diria que é o que mais acontece, mas acontece, tá? E é um negócio que acontece, o Lúcio já viveu isso. É um negócio que acontece de franqueadores que passam por todo esse processo e não adotam a franquia, mas agradecem muito pelo processo, porque eles aprenderam um monte de coisa que eles não sabiam. E pro negócio deles, né? E pro negócio deles. Exatamente. Exatamente. É isso. Agora, a gente estava aqui, eu sei que você já conhece o Lúcio de outros carnavais aí. Você falou que também é atleta? Sim. O Lúcio estava competindo esse final de semana aí. Eu fiquei sabendo que o Lúcio estava competindo e... O pessoal começou a furar aqui. Foi dar uma porrada na sala lá. de baixo, foi lá olhar. Foi lá? Brigou com eles? Então, tá. Foi lá, com certeza. Cara, eu sou atleta desde sempre, desde moleque. Eu sempre tive um gosto muito grande pelo esporte e hoje eu tenho uma consciência claríssima o quanto que isso me ajuda nos negócios. Desde lá das franquias até o que eu faço hoje, o escritório de advocacia, que é o meu negócio que sempre existiu e felizmente deu muito certo. O esporte ele te dá uma condição de foco muito acima da média. Então, aquele cara que tem o hábito de praticar esporte, ele vai ter um foco diferenciado. E qualquer negócio você precisa de foco. Eu acho que o foco, muitas vezes, é consequência. É consequência da atividade. Que te dá isso, né? A própria endorfina, etc., te ajuda no foco. Mas, para mim, tem uma característica que eu vejo em atletas, quando empreendem, que é algo que qualquer empreendedor precisa, uma característica, uma soft skill, que eu não consigo ver sucesso sem essa característica, que chama disciplina. Não existe empreendedor de sucesso que não tem disciplina. Do mesmo jeito que eu não conheço um atleta de sucesso indisciplinado. Indisciplinado, ele pode brigar no campo, etc. Não estou falando disso, estou falando da disciplina do treino, da consistência, da repetição, da frustração, sem
sem perder o gás, sem apagar o fogo, de acreditar que vai melhorar, de acreditar que vai superar, de treinar mais, estudar mais, de fazer o negócio acontecer. Cara, não existe empreendedor que não consegue, de sucesso, que não é disciplinado. Do mesmo jeito que o atleta... Mas eu vou te falar um pouquinho de disciplina. Meu filho estava acordado 4 horas da manhã, aí vejo lá o Lúcio postando, saindo para treinar 4 horas da manhã. Falei, cara, você tá louco? Nunca que eu ia treinar 4 horas da manhã, mas o cara tá lá acordado. Eu tava por obrigação, ele tava pegando a bike para ir pedalar 50 quilômetros, 80 quilômetros. Não é só disciplina, Luciano, é disciplina com uma boa orientação, disciplina correta. Porque se você disciplinado para fazer coisa errada todos os dias, não adianta, né? Vai te levar ao fracasso. E o Lúcio, e aí um recado para você, né, empreendedor, empresário. Quando a gente fala, né, do esporte, e é uma alusão muito comum hoje, né, o esporte com quem está fazendo negócio, etc. Não quer dizer que você tem que ser um cara de alta performance, uma mulher de alta performance. Mas adote esse hábito de praticar esporte com rotina, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, que seja meia hora, 1 hora. Isso vai te dar um grau a mais de 90% de quem está concorrendo contigo. Com certeza. O alta performance é uma consequência. E aí sim, isso vai limitar, vai ter gente que vai encarar, tem gente que não vai, etc. Mas a disciplina de você praticar um esporte consistentemente já é um ponto... Como é que tem aquela máxima do talentoso preguiçoso, ele perde todo dia pro disciplinado, não é isso? É isso aí. Então. Não tem dúvida. Até tem o Joel J fala muito, né, de performance relacionada ao atleta e tem questões fisiológicas, né? Eu acho que a atividade física te libera hormônios, te libera um monte de coisa que te deixa mais preparado do que quem não pratica. Eu não tenho dúvida, você está mais preparado. Esse dia eu estava e hoje em dia tem um tanto de não trópicos, né, de medicamentos que o pessoal usa, os Venvance da vida e etc. E eu estava indo numa reunião e não está relacionado só com esporte, mas está relacionado a estar preparado, né? Na reunião, todo mundo que estava na reunião falou assim, não, eu tomei Venvance não sei o quê, outro eu tomei Venvance. Aí o cara falou, você não tomou não? Ih, já vai sair perdendo. Porque aqui tá todo mundo acelerado. E eu sinto, tô dando um exemplo, porque eu sinto que na atividade física, quando você tá com pessoas preparadas, atletas, e que já malhou, já correu, já fez um monte de... Já chega naquele momento com outra energia, com outra vibe, e ele vai sair daquilo dali muito melhor do que o cara que ainda tá lá obeso, que tá tendo que medir lá a diabetes, tá tendo que ver não sei o que. Aí outra performance, outra performance. Eu acho que hoje a gente vive muito na cultura do o bom é o imediato, né? Uhum. E aí entra nesse exemplo da turma que está tomando os remédios para focar. Essa galera não está pensando daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, o que isso vai trazer de malefício, né? E o negócio também é muito disso. Então, o empresário, ou quem está pensando em empreender, franquia ou não, precisa entender que é um processo. Que você vai ter que ter disciplina, consistência, vai ter que se preocupar com o antes. E o resultado não vem rápido. E ele demora. Não vem rápido, ele demora. O normal é demorar, né? Existe uma estatística, né, no meio jurídico de que um negócio, um escritório jurídico, para que você possa falar assim, deu certo, é no mínimo 5 anos dele existindo, sem parar. No mínimo. E eu vivi isso, né? Eu tô com mais de 15 anos de escritório jurídico e hoje eu olho para trás e eu vejo, realmente, os 5 primeiros anos, rapaz... Tem que acreditar muito, né? Tem que ter muita força de vontade e acreditar, porque senão você vai largar, porque dá muito difícil, dá muita coisa errada, né? E o esporte também vai nessa linha, né? Eu acho que é outra característica também do esporte, correlação do esporte com o empreendedor. Uma é disciplina, a outra é resiliência. Assim, é persistir, resilir, estar ali, ultrapassar mesmo com os desafios, com os problemas, com a gripe, com a sinusite, com a febre, com a dor, você não parar. Porque o empreendedor, ele vai ter a gripe dele, ele vai ter a dor, ele vai ter os problemas pessoais, ele vai perder familiares, entes queridos, ele vai ter um monte de coisa que vai acontecer. Mas ele não pode parar.
quando ele começa o jogo do empreendedorismo, ele não pode parar, ele tem que continuar. E o atleta também não tem essa opção. É assim, ele tem que... Não é que não tem nem essa opção, ele tem essa, todo mundo tem a opção. Mas ele não vai fazer. Porque a vontade dele de crescer, de competir, de melhorar, é maior do que a vontade de não fazer, de parar e de abandonar. Essa correlação para mim é muito clara. E me veio aqui também na cabeça um adjetivo que cada dia, quanto mais velho eu vou ficando, né, mais experiente aí nas coisas que eu faço, mais eu entendo o valor, que é o tal da humildade. O exercício diário da humildade te coloca em outro patamar nesse meio de negócios e de empreender, etc. Né? E a gente pode pensar que a decisão de se tornar um franqueado é um exercício de humildade. Sim. Você ali se enxerga num momento que faz muito mais sentido você falar assim, eu preciso de alguém que já está preparado, que já testou, que já errou, já acertou, etc., para me entregar alguma coisa a custo, obviamente, de algum valor, né? E isso conecta com esporte, isso conecta com governança, isso conecta com sucesso no meio empresarial. Excelente, porque você me trouxe um insight de que tem muita gente que compra uma franquia achando que está comprando uma marca. E aí compra... Não, porque eu gostei da marca, eu quero a marca. Não entende que que ela tem que comprar junto da marca a colherzinha, vou falar colherzinha de humildade, que meu pai falava que todo dia de manhã ele tomava uma colherzinha de humildade no café da manhã. Muito bom. Então, ele tem que tomar a colherzinha de humildade dele, que ele está comprando a marca e o know-how. Ah, mas eu não quero know-how. Não. Você não tem essa opção, filho. Isso aí. É marca e know-how. Know-how, que know-how? Como ganhar dinheiro operando um negócio. Debaixo dele tem um monte de regra de jogo ali, que você tem que seguir. Então, se você não estiver disposto, vai licenciar uma marca, vai pegar outro modelo de negócio para você comprar sua marca. Só o direito de uso do que você quer. Aí tudo bem, isso não é franquia. Então as pessoas não entendem que quando entram num modelo de franquia, marca e know-how, e para receber know-how, você tem que estar com a sua colherzinha de humildade em dia. Sua dose diária de humildade. Sua dose diária de humildade tem que ter sido tomada, senão você não Ô, tem... Lucas, fala um pouquinho do seu escritório, deixa como é que o pessoal entra em contato com você, o que vocês fazem, onde vocês atuam. Legal. Você tem uma equipe lá de praticamente tá quase 50 pessoas, né? No seu... Um pouco menos que isso aí, mas acho que a gente vai chegar rapidamente nesse número. Eu sou sócio do MMF Advogados, né? Moz, Musi, Falcão, Advogados Associados. É um escritório que ele é fruto de uma fusão que aconteceu recentemente, coisa de ano. Eu fundei o Araújo Massotti Moz há mais de 15 anos atrás. Comecei numa salinha do tamanho dessa mesa aqui do podcast. Eu e mais 2 pessoas, depois foram 4, 5, etc. E com muita resiliência, muitas doses de humildade e esporte ali equilibrando, as coisas foram dando certo. Desde o início, o foco nosso foi atendimento de empresa e empresário, em algumas áreas do direito. Então, a área trabalhista, tem a sócia especializada e o time dela, a área tributária, qual já fui especializado e por muitos anos atuei. Hoje, né, existem sócios ali que só fazem isso. A área de propriedade intelectual. Quando eu resolvi montar o escritório há mais de 15 anos atrás, ninguém falava disso, né? Hoje está bombando. Existe ali o sócio especialista, marcas, patentes, etc. A área societária, e a área de contratos, né, que são muito conectadas, que é onde hoje eu estou mais inserido, também ali, né, atendendo demandas distintas. A área civil, que é muito ampla, e a gente vai falar de obrigações, etc. Então, a MMF Advogados, a nossa matriz, ou a nossa unidade principal ou maior está aqui em Belo Horizonte. A gente tem uma unidade em São Paulo, capital, e uma outra em Lagoa da Prata, que é uma cidade do interior de Minas. Por que Lagoa da Prata? Tanto eu quanto um outro sócio, a gente tem família lá. É terra de empreendedor, Lagoa da Prata, né? Empreendedor. Cara, e assim, eu conheço muito negócio de gente grande de lá. Vou citar alguns aqui que são ou clientes ou amigos, né? A Sense, né? A bicicleta de lá. Tem a Embaré e Laticínios, que é de lá também. O primeiro chefe é de lá, o Cláudio da Chart Informática. Pois é. Não, lá tem grandes empresas do ramo de tecnologia, né? E então, assim, tem essa questão familiar. Contabilidade, tem uma grande lá, tem
ramo de produto de beleza, como é que fala? Tem farmácia, cosméticos. Lab, tem muita empresa boa. A gente se ligou nisso, obviamente, né? Lagoa da Prata é uma cidade que ela tem muito características de interior de São Paulo, que é mais desenvolvido economicamente, né? Então a gente viu isso e existia um interesse pessoal grande desse outro sócio que tem família lá de um dia voltar para o interior. Então o que a gente fez? O dever de casa. Fizemos uma pesquisa de mercado na época, estudamos, coletamos informações, pesquisamos, analisamos concorrentes, etc. A gente viu que seria uma boa aposta. Abrimos a unidade, tem mais de 10 anos e deu muito certo, né? Foi muito assertivo. E como é que o pessoal entra em contato? Olha, nas minhas redes sociais, 2 escritórios, MMF Advogados, né? Só jogar no Google, que vocês vão achar lá facilmente. E o que vocês precisarem, eu sempre estou à disposição. Show de bola. Ô Lucas, te agradecer aqui a sua presença, foi muito bacana. Bacana mesmo. Um cara tão multifacetado assim, né? E te parabenizando pelo todo o seu sucesso aí. Saiba que eu tenho um prazer muito grande de ter você como parceiro nosso aqui do estúdio, com tudo que a gente já passou nos últimos anos aí, né? Como no franchising. E muito obrigado mesmo. E eu que agradeço, é recíproco. Você também é cliente dele, né? Cliente dele. Lúcio é cliente de longa data. De longa data. Talvez um dos mais antigos, né? Que bacana, que bacana. Eu que agradeço. Assim, o tempo curto, né? Eu espero que vocês me convidem para uma nova rodada. Acho que tem muito assunto legal pra gente. Eu acho assim, eu nem sei como, mas a gente precisa levar essa sua experiência jurídica, empreendedora e de franqueado, de cenários de grande marca, pequena marca, para mais gente conhecer, tanto para comprarem melhor as franquias, estruturarem melhor as franqueadoras, empreenderem, nem que não seja com franquia, mas empreenderem de uma forma mais consciente do que é empreender. Pô, achei sensacional, legal. Sensacional. Vamos ter segundo round, terceiro round, com certeza. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Um abraço a todos, gente. Até Valeu, mais. pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado. Eu vou mesmo. Muito bem.